por esse momento que nós temos, Pai. Tu venha também, Pai, abençoar e aquelas pessoas que ofertaram, que dizimaram, também aquelas pessoas que não puderam, que da próxima elas possam ter, Pai, que o Santo Espírito venha estar com eles e abençoando a cada dia mais, Pai, para que nós possamos também ofertar, devolver essas bênçãos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o irmão Erismar, que é o mensageiro de hoje. Seja bem-vindo, irmão. Irmão Erismar é da igreja do Eldorado. É isso, irmão? Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como é que vocês estão? Passaram a semana? Passaram bem? Graças a Deus, né? É muito bom estar aqui na casa de Deus. É a primeira vez que eu venho aqui. Fui convidado pelo nosso irmão ali, o Cássio. Nos encontramos aí nas obras da vida, né, irmão? E o irmão Cássio me fez esse convite e eu com toda alegria aceitei para vir aqui. Acho que essa aqui é a segunda igreja que eu prego depois da minha igreja lá. Não é a irmã aí, efetivou aí para a gente. Eu sou lá da igreja do Eldorado. Né, já estou lá, fui batizado mais ou menos há uns 2 anos e meio que eu estou lá na igreja. Fui batizado e recebi Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Eu creio que os irmãos aqui presentes também. E é motivo para mim de muita alegria estar aqui para falar um pouco, compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Sintam-se em casa, que já é a casa de Deus e também a casa de vocês. Sejam todos bem-vindos. E hoje, particularmente, eu vim falar de um personagem da Bíblia que ele é meio assim, digamos, um pouco esquecido, né? Eu escutei assim poucas pregações referente a esse personagem e eu fiz um sermão muito parecido ali na igreja próxima, ali em casa ali, e eu trouxe hoje essa mensagem que se encontra lá no Evangelho de São Lucas. Se os irmãos abrir aí a palavra de Deus para a gente meditar nela. São Lucas 19. Amém, irmãos? Lucas 19. A gente vai ler do verso 1 ao verso 10. Eu gostaria de fitivar aqui que a gente vai falar um pouco sobre Zaqueu. Zaqueu é um personagem da palavra de Deus que ele me chamou muito a atenção. Que, diferente de muitos outros personagens da palavra de Deus, que nós conhecemos do Evangelho do Novo Testamento, Zaqueu ele teve a curiosidade e a vontade de conhecer Jesus. Né? Diferente de muitos outros personagens, tipo a moça do fluxo de sangue, o cego, o doente de Chagas de Cafarnaum e muitos outros, né? Diferente desses que eles procuraram Jesus por uma cura física, Zaqueu procurou Jesus por uma cura espiritual. Zaqueu era um homem bem de vida, aparentemente, né? Financeiramente, ele não tinha nenhuma doença física, nem a família dele, a palavra não relata, mas a doença que Zaqueu tinha era espiritual. Ele não conhecia Jesus e ele tinha a alegria e a vontade de conhecer Jesus, né? Então, a gente vai ler aqui em Lucas 19, do verso 1 ao 10, mas antes disso, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, Pai amado, Pai eterno, estamos aqui com a Tua palavra aberta, Senhor. Te pedimos o discernimento para entendermos e podermos guardar em nosso coração toda a Tua palavra, Senhor. Permaneça conosco no decorrer do culto e que eu não fale por mim, mas que o Senhor possa usar-me, Senhor, para que a Tua palavra entre até o coração dos irmãos e que possam compreender. É isso que te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Na minha versão fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos e era rico.
né, que a gente já consegue ver aqui que o texto é bem claro no começo, já deixa bem explícito para a gente que Zaqueu não era uma pessoa comum na cidade. Zaqueu era uma pessoa bastante rica e Jesus, na hora que ia passando ali por Jericó, ali os irmãos me desculpem a minha geografia se não estiver certo, mas Jericó eu creio que ficava entre Belém e Jerusalém. E Jesus vinha de Belém para Jerusalém para a sua última noite de Páscoa, para a sua última festa de Páscoa. Então Jesus ia passando por ali. Aí vamos aqui no verso 3. No verso 3 ele fala assim, não, perdão irmão, no verso 2. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era um homem rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E o verso 4. E correndo adiante, subiu em uma fogueira bem alta, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. E vendo-o todos istos, os murmuravam, dizendo, quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, eu o reconstituirei 4 vezes mais. E então Jesus disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Nós vemos aqui nesse texto que Zaqueu não era um homem comum, mas um homem bastante conhecido na cidade, né? Empregador, ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele na coleta de impostos. E nós sabemos muito bem que o Evangelho ele apresenta para nós como os coletores de impostos naquela época eram considerados. Eram pessoas que eram detestadas pelo povo daquela época. Eles não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles trabalhavam para os romanos, e os romanos não eram pessoas muito bem vistas pelos judeus daquela época, né? Então, Zaqueu vivendo aquela situação, né, que ninguém gostava dele, ninguém se aproximava dele, ninguém visitava ele, justamente por causa que ninguém ousava chegar perto de um pecador, segundo eles. Eu trouxe aqui um texto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. O sentido da vida está totalmente relacionado ao nosso Senhor Jesus. Sem Ele, nada faz sentido. E foi justamente o que Zaqueu buscou para a sua vida. Zaqueu, um homem, como eu já falei, bastante rico, tinha muito dinheiro, empregados, tinha bastante bens, mas ele não tinha felicidade. Ele não tinha o amor de Cristo na vida dele. Vamos ver um pouco aqui quem era Zaqueu. Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidor de Jesus. Destaca o seu arrependimento genuíno. Além disso, esse relato com as pessoas desprezadas pelas sociedades religiosas da época. Nada se sabe muito quem foi Zaqueu, além do que dito sobre no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos dizem que o seu nome parece ser uma forma contrária de Zacarias, que significa algo como aquele de quem vê Yeshua. Outros, no entanto, sugerem que o nome Zaqueu significa aquele que é justo. Olha só, contraditório né? Uma pessoa que era cobrador de impostos, por nome de Zaqueu, e o significado não tem nada a ver com a pessoa. Vamos continuar aqui. A sociedade da época. Quem foi Zaqueu, o publicano? Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região, que também contava com um palácio de Herodianos, Elias, Herodes o Grande e o filho Arqueleu. Realizaram obras significativas naquela região. Ou seja, era uma terra muito rica. Era um povo que vivia muito bem naquela época. Tudo isso significa que aquele era
uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletoras de impostos da Palestrina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era um dos chefes dos publicanos. Portanto, Zaqueu tinha sob a sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa pioneira em sua região. Por isso, o texto bíblico completa a informação, dizendo que ele era um homem bastante rico. Vamos ver aqui o encontro que Zaqueu teve com Jesus, isso mudou totalmente a vida dele. Por ele ter a curiosidade de saber quem era Deus, quem era Jesus, ele subiu na árvore e ali Jesus ia passando. E quando Jesus ia passando, automaticamente Jesus olhou. E meus irmãos, nós sabemos muito bem que Deus, nós particularmente assim, a gente não nos conhecemos direito, né? A gente ouve muito, rapaz, eu não me conheço direito, eu não sei quem é, mas Deus, Jesus, Ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, Ele sabe de tudo sobre nós. Então, e no momento que Ele olhou para Zaqueu naquela árvore, Ele sabia que Zaqueu precisava dele. Naquele exato momento, Ele falou, Zaqueu, desce. Desce porque hoje eu vou passar a noite lá na tua casa. Vou ficar lá contigo. E ele não negou, né? O texto fala aqui que ele recebeu Jesus com alegria, com vontade. O encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu apareceu na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso a se encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu era de baixa estatura e por causa da multidão ele não conseguia ver o mestre. Então, sem se importar com a sua posição social, ele subiu em uma figueira para ver Jesus passar por ali. Quando Jesus se aproximou onde Zaqueu estava, logo lhe disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. É interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato de a iniciativa do contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não dele. Isso significa que Zaqueu desejava-lo, mas era Jesus que estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Literalmente, o Senhor simplesmente disse, hoje eu vou ficar em sua casa. E é isso, irmãos. Quando Jesus, a gente tem um encontro com Jesus, é magnífico. Eu, há um tempo atrás, antes do meu batismo e eu aceitar Jesus, eu vivi uma vida muito perturbada. Eu vivia uma vida muito perturbada. Eu fazia coisas mesmo que nem diz o ditado popular, só Deus duvida. Né? E o meu encontro com Deus foi a partir de um acidente que eu tive muito grave, em que eu bati o rosto na lataria de um carro e eu fui inconsciente para o hospital, eu tive parada cardíaca. Né? Foi muito grave. E lá naquele hospital, enquanto eu estava deitado naquela maca, várias coisas vieram à minha cabeça. Né? Para quem não sabe, eu tenho um filho, ele tem 2 anos. E o que passava mais na minha cabeça era a situação do meu filho. Eu pensava muito, se eu morrer, como é que vai ficar o meu filho? Meu filho vai crescer e não vai saber quem é o pai dele. E naquele momento eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar, como todo mundo antes de se converter, ouviu falar que Jesus transformou água em vinho, curou o cego, né, andou sobre as águas. Então as coisas superficiais que eu sabia, mas eu nunca tinha pegado a palavra de Deus para ler. E naquele mesmo momento eu tive um encontro com Deus deitado naquela maca. Um rapaz chegou para mim, eu estava colocando bastante sangue, tanto pela boca como pelo nariz, e o rapaz chegou perto de mim e perguntou se poderia fazer uma oração comigo. Eu disse para ele que ele poderia sim, e eu agradecia muito a ele. Depois que ele fez aquela oração, eu simplesmente não vi mais esse rapaz.
Não cheguei mais a ver ele no hospital, mas depois daquela oração que ele fez em mim, eu senti uma verdadeira transformação na minha vida. E o meu objetivo naquele momento era sair daquele hospital, procurar a igreja e entregar a minha vida para Deus o mais rápido possível. Porque eu tinha certeza que aquela ali era a última oportunidade que Deus estava me dando. Porque, afinal de contas, não foi a primeira vez que tinha acontecido algo comigo. Deus já tinha me mostrado o caminho várias vezes, me tirou de situações muito perigosas. Não foi o primeiro acidente que eu tinha passado, eu já tinha passado por outro acidente. E eu conversando com Deus, e eu senti no meu coração, na minha mente, que aquilo ali era a oportunidade que Deus estava me dando para me mudar de vida, para me cuidar do meu menino, para me crescer e ser uma pessoa melhor, tanto para mim como para minha família. E naquele momento que eu estava ali, eu senti na minha vida, naquele momento, que eu não poderia escolher uma igreja. A única igreja que vinha na minha mente era a igreja adventista. A igreja adventista, eu fui na igreja adventista, eu tinha 9 anos de idade. Lá em Cruzeiro do Sul, para quem não sabe, eu sou lá do Acre, sou lá de Cruzeiro do Sul. O pessoal diz que é a terra da farinha, né? Lá em Cruzeiro do Sul, aos 9 anos de idade, eu conheci a primeira igreja adventista. E foi a igreja que eu gostei. Gostei do sermão, eu gostei dos louvores, em particularmente eu gostei de tudo. Né? Eu já tinha frequentado outras denominações, mas eu não tinha me sentido tão bem como eu tinha me sentido na igreja adventista. Então, naquela noite, naquele hospital, eu tomei minha decisão. E eu falava para Deus que a primeira coisa que eu iria fazer quando eu saísse daquela situação tão ruim que eu estava, era entregar a minha vida para Ele e procurar a denominação adventista, a igreja que eu me senti bem. E apesar de ter 9 anos para 10 anos de idade, eu nunca esqueci a sensação maravilhosa que era estar na casa de Deus, uma casa diferente, onde eu podia orar e ouvir os meus pensamentos. Isso mexeu muito com a minha vida. Então, vou voltar para o texto aqui de Zaqueu, que fala assim: diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados, porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores, traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestáveis daquela cidade. Meus irmãos, a gente sabe que Deus ele não faz acepção de pessoas. Pode vir do jeito que você tiver. Pode vir com o olho, pode vir mancando, você pode ser rico, pode ser pobre. Venha, mas se entregue realmente para Deus. Não importa a situação que nós estamos. E as pessoas ficavam murmurando aqui, dizendo: esse daí, rapaz, como é que o cara vai na casa de um pecador desse aí, cheio de defeito? Um homem desse aí que não deveria, a gente deveria passar na casa dele e jogar a pedra. Um homem que rouba tudo da gente, além de ser trabalhar para os romanos. Zaqueu ele pegava mais do que deveria na época, né? Então Zaqueu já era odiado pelo povo por ser coletor, e mais ainda porque ele pegava ainda mais coisa das pessoas do que era permitido. E as pessoas murmuravam, dizendo que não era para Jesus entrar ali, que aquele era um pecador e Jesus seria contaminado por aquilo. E muitas das vezes é isso que acontece. As pessoas, até mesmo quando não conhecem, gostam de julgar as pessoas, gostam de estar nos julgando. Quando eu tomei a minha decisão, voltando um pouco para mim de novo, tomei minha decisão e resolvi entregar a minha vida para Deus, muitas das pessoas que eu considerava amigos me abraçavam: e parabéns, rapaz, foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Que bom que você está com Deus agora, isso é muito bom, parabéns, eu espero que você continue assim, firme e forte. Mas quando eu virava de costas, só escutava as pessoas dizer: esse aí eu não dou uma semana, eu não dou nem, e o outro dizia: eu não dou nem 2 dias para estar fazendo a mesma coisa. E eu orando a Deus, perseverante na promessa, orando e estudando a palavra de Deus, hoje estou com 2 anos e meio batizado. Amém, irmãos? E eu prometi para minha mãe, voltando um pouco aqui para mim de novo, que estar na presença de Deus é muito maravilhoso. Vou contar outra historinha aqui da minha vida na época que eu estava morando em Rio Branco. A minha mãe ela não é adventista, mas ela conhece os mandamentos e ela tenta guardar todos eles.
A minha mãe é de outra denominação. E na época que nós morávamos em Rio Branco, a minha mãe, ela sempre tinha o costume de chamar eu para ir para a igreja. E, meu filho, vamos para a igreja, vai lá me acompanhar. Eu dizia, mãe, eu vou para a igreja nada. Eu vou ficar lá no meio daquele povo, o pessoal, tudo, aquela baderna e o pessoal gritando. E minha mãe, eu me lembro muito bem, a gente estava na cozinha e minha mãe encheu os olhos d'água. E a minha mãe olhou para mim assim e disse, olha, eu vou te falar uma coisa, Erimar. Um dia eu ainda vou ver você pregando para as pessoas dentro da igreja, falando do amor de Cristo. Eu olhei para ela assim e digo, mãe, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o poder que Deus tem, o poder que Jesus tinha na vida das pessoas. Eu vivia a vida mundana mesmo e não estava nem aí. Muitas das vezes passava pela frente das igrejas, as pessoas me convidavam e diziam, nada, eu vou entrar na igreja nada. Mas hoje não é que eu estou assim, arrependido daquilo que fazia, mas Deus abriu meus olhos em muita situação, em muitas coisas da minha vida. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Eu entrei na igreja e não vou dizer para você assim, nossa, olha a minha vida, está uma maravilha, está 100%, não acontece nada, está tudo maravilhoso. Meus irmãos, não é desse jeito que funciona, não é verdade? Eu acho que vocês devem saber como é que é a provação. Passamos por provação todos os dias tem alguma coisa que nos tire da calma, nos quer tirar da paciência. Mas a gente tem que ser forte, viver orando, vivemos em comunhão com Deus, aonde estivermos, não importa se nós estivermos em casa, estivermos no trabalho, indo para o trabalho, estando no colégio, estando em qualquer canto, nós temos que estar em comunhão com Deus. Aonde você estiver, feche seus olhos, fale com Deus. No trânsito, não feche os olhos no trânsito, mas vá conversando com Deus, fale com Deus, que Deus alivia a sua dor, alivia a sua carga. Pois se tiver alguém que diga assim, não, eu entrei na igreja, hoje eu estou com Deus e a minha vida hoje é mil maravilha. Ele tem que ver o conceito de crente dele, porque não funciona bem assim. Deus nos ajuda, Deus não deixa a gente passar por necessidades, mas as provações vêm e nós temos que estar firme na promessa de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso texto um pouco. Na casa de Zaqueu, preste bem atenção. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria, ou se limitou a palavras vazias. Ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar dando, aquela mesma hora, metade de suas posses aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente a sua oferta de ação de graça. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele se comprometeu em devolver 4 vezes mais qualquer quantia que tivesse defraudado de alguém. Normalmente, a lei mosaica exige que uma restituição fosse acrescentada em 1/5 do valor a ser restituído com um tipo de juro. Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele não ofereceu o 1/5 de acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. O arrependimento de Zaqueu foi muito lindo, irmãos, porque aqui o texto nos fala aqui que ele não devolveu só o que ele estava cobrando das pessoas, mas ele resolveu devolver 4 vezes mais o valor e a metade dos seus bens, tudo que ele tinha. Às vezes a gente fala, não, vamos devolver o 10%, é 10% daquilo que a gente ganha, é 5% daquilo que a gente ganha, mas o máximo que a gente devolver de bênção para Deus ainda é pouco, pelo que Ele faz pela gente. Voltando um pouco aqui para mim de novo. Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu trabalhava com meu irmão. E eu só trabalhava com meu irmão, e eu não conseguia sair de perto do meu irmão para fazer outro trabalho. Há um tempo atrás, o meu irmão foi embora para Chapecó. E eu digo, e agora, meu Deus? Eu já estava na igreja, eu digo, e agora, pai? O que é que eu vou fazer? Me dá uma força aí, eu estou aqui. Eu estou falando contigo, eu estou contigo, pai. Mas me ajuda, Senhor, porque eu não sei o que vou fazer da minha vida. Porque o meu ganho era com o meu irmão. E depois que ele foi embora, quem tinha o contato dos trabalhos era ele. E eu orando e conversando com Deus, meus irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês de todo o coração.
Deus nunca me deixou faltar as coisas na minha casa, passar por necessidade. Nunca deixou faltar as coisas para o meu filho. E eu comecei a trabalhar, estou trabalhando e nunca faltou trabalho para mim. Eu pensei que a partida do meu irmão ia me deixar no vazio, sem ter o que fazer, para onde correr, e eu pensava muito no meu filho. Mas eu entreguei para Deus a minha vida. Eu digo, Pai, toma de conta, porque eu preciso de o Senhor, como sempre precisei. Me ajuda. E graças ao meu bom Pai, eu pago os meus dízimos, tudo certo, não desejando algo em troca, mas é o que é certo. Devemos fazer sempre o que é certo, não duvidar da promessa de Deus. Se Ele nos fala que Ele vai nos ajudar e Ele é conosco, meus irmãos, tenha certeza, Ele é conosco. Ele nunca vai deixar faltar o provim na nossa casa, não para nós, para nossos familiares, porque Ele está cuidando de nós todos os santos dias. Todo dia, quando a gente se acorda ou nós se deitar, Deus está cuidando de nós. Vamos voltar aqui. Muitas pessoas se esforçam para tentar provar que Zaqueu não teria sido um extorquidor, como se Cristo não pudesse jamais ter olhado para um corrupto. Todavia, todo o contexto da história de Zaqueu aponta para uma autodireção. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão para com quem certamente não merecia. Sim, Jesus entrou numa casa que ninguém mais dentre o povo gostaria de entrar. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nessa casa, porque até este homem é filho de Abraão. Jesus não disse que um mero conforto o alegraria superficialmente, ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Ele foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isto, havia entrado em sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderia receber. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era o filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico do grande patriarca Abraão. Mas ao dizer que ele também era o filho de Abraão, Jesus estava se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdade, descendência de Abraão. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus, que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos e não ao contrário. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa derramaria o seu sangue e entregaria a sua vida também a seu favor. Eu acho que Zaqueu foi o último, assim, digamos assim, milagre que Jesus fez naquela época, porque ele já estava a caminho de Jerusalém e ele passou por Jericó e ele sentiu que alguém ali estava precisando da ajuda dele. Meus irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, quando Jesus bater na nossa porta, vamos abrir, vamos deixar que Ele entre, vamos deixar que Ele faça a transformação na nossa vida, como Ele fez na vida de Zaqueu. Vamos deixar que Ele venha e se junte a gente, que Ele possa fazer a transformação na minha vida, na vida de cada um dos irmãos aqui. Orem, permaneçam fiel em Deus. Porque assim como Ele transformou a vida de Zaqueu, transformou a minha vida, transformou a vida de muitas outras pessoas, Ele pode transformar a vida de qualquer outra pessoa aqui. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui com vocês aqui. O Senhor está à procura de quem realmente está disposto a entregar o seu coração a Ele, de uma forma sincera e verdadeira, pois foi exatamente o que Zaqueu fez. Mesmo tendo tudo, reconheceu que vivia longe de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo ele é covarde. Muitas das vezes as pessoas
não procuram a Deus, não procuram o caminho certo, porque o inimigo deixa eles acomodados, deixa eles bem, ajuda eles financeiramente. O inimigo faz isso. Ajuda a pessoa financeiramente, se for preciso até livra de uma doença, para que a pessoa não corra para os braços de Jesus. Porque muitas das vezes é isso que acontece. Quando acontece alguma coisa conosco, o que é que nós dizemos? Ai, meu Deus, me ajuda. É a primeira coisa que nós fazemos. E é nesse ditado que às vezes a transformação vem na nossa vida. É nesse ditado, às vezes, que nós estamos procurando um alívio e na hora do aperreio que nós corremos para Jesus e a transformação acontece, e entregamos a nossa vida. Foi o meu caso que aconteceu. Vai saber se não tivesse acontecido o que aconteceu comigo, será que hoje eu estaria aqui falando para vocês da transformação que Deus fez na vida de Zaqueu e na minha vida? Eu acho que não, meus irmãos. Eu acho que foi preciso algo maior na minha vida acontecer, para que eu possa ter conhecido a transformação, ter aceitado Jesus na minha vida. E como Zaqueu, hoje eu vivo para Deus, servindo a sua vontade, e que seja sempre feita a vontade dele nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, das suas famílias. Eu gostaria de pedir um hino, irmão. Gostaria de pedir o hino nas mãos do oleiro, se você tiver aí, por favor, para a gente finalizar. Curve suas frontes, vamos falar mais uma vez com Deus. Querido amado Pai, Altíssimo Soberano Deus, aqui estão, Pai, na Tua casa, Teus filhos, Senhor, aqueles que precisam de Ti todos os dias, todo instante, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, livra-nos, Pai, de todo o mal, todo esse mundo egoísta que cada vez mais está se degradando, meu Senhor. Permaneça com cada um dos teus filhos aqui esta noite. Conduza eles em segurança até a tua volta, Pai. Fique conosco, Senhor. Nos protege, nos abençoe e nos guarde. Derrama o teu santo bom espírito sobre cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Os conduza em segurança até os seus lares. E que essa semana seja mais uma semana abençoada. Não que os méritos pertençam a nós, Pai, mas é nos méritos de Cristo, o nosso Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe.